Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo para falar sobre um tema que eu denominei calúnia, uma espécie de vingança. Esse material eu colhi no Evangelho segundo o Espiritismo, a autoria espiritual é do espírito Júlio Olivier, que a escreveu em Paris no ano de 1862, através de médiuns naturalmente, e o codificador Allan Kardec a inseriu em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, já no século XIX, a vingança ela figurava como um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, com tendência a desaparecer dentre os homens, assim como também o duelo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo. A vingança, sob qualquer forma, ela é sempre um hábito selvagem, um indício certo do atraso moral dos espíritos que ainda hoje a praticam ou a inspiram em outro. Vale também lembrar que a vingança é gênero, da qual a calúnia é uma espécie, é uma de suas espécies. Aliás, a vingança, por qualquer meio que seja, ela não deve fazer vibrar o coração de qualquer um de nós que nos apresentemos como espíritas, por funesta que é a vingança, especialmente sob o manto da calúnia, onde o caluniado não é atingido fisicamente, mas por outros meios, né? Porque a calúnia é uma das mais terríveis espécies de vingança. É, ela tem por companheira sempre a falsidade e a baixeza. O caluniador é falso em relação àquele a quem ele calunia, né? E assim como todas as demais espécies de vingança também tem por companheira a falsidade e a baixeza, num outro momento, né? Pois aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, como diz o espírito Júlio Olivier, de vingança pela calúnia, é um sujeito que não se vinga a céu aberto. Ele age sempre sob o manto do pleno desconhecimento do caluniado. O caluniador, ele não alcança fisicamente a sua vítima. Ele não dá uma pedrada no sujeito, por exemplo, né? Ele ataca a criatura vítima da calúnia sempre no campo da honra e das afeições, visto que suas insinuações, pérfidas insinuações, aliás, habilmente espalhadas aos quatro ventos, elas vão tomando corpo pelo caminho, e o caluniado, vítima dessa vingança pérfida, dessa atitude pérfida, ele sequer fica sabendo. É. E como consequência disso, quando o caluniado se apresenta nos lugares por onde passou, né, um clube, por exemplo, no campo, no seu seio religioso, no seu seio profissional, por exemplo, quando ele se apresenta ali, por onde passou naturalmente o sopro do caluniador, ele fica espantado de ver os semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam assim prazerosamente, com festejo, alegria, sorriso nos lábios, né? O caluniado ele fica estupefato, a palavra é essa, estupefato, quando mãos que lhe se estendiam amigavelmente, agora se recusam a apertar as suas, se encolhem e se recusam a apertar a sua. Então o caluniado ele fica aniquilado, sem saber o que é que está ocorrendo, porque ele não está sabendo das coisas, né? Ao verificar então que os seus mais caros amigos, ele observa que os seus mais caros amigos, parentes, o evitam, dão-lhe as costas, se afastam dele, ficam com a fisionomia sisuda quando pouco. O caluniador, covarde que é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo face a face e o insulta. Diz o espírito Júlio Olivier, fora, pois, com esses costumes bárbaros, como os da calúnia, que mais não fazem que prender as criaturas no estágio da barbárie. É claro que o caluniador hoje ocupa esse campo primitivo dos sentimentos e se vinga de maneira pérfida, um dia será um arcanjo, um espírito puro, mas por ora ele é só um caluniador que vai sofrer as consequências dos seus atos. Entre nós, os espíritas, alguém que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar por qualquer que fosse o meio, inclusive pela calúnia, ele seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa sem caridade não há salvação. Nós sabemos que nos centros espíritas sempre tem algum tipo de rebeldia, algum tipo de discussão,
especialmente na administração dos centros espíritas, na feitura dos eventos, enfim, sempre tem, sempre tem. O espírito ainda é o espírito em ascensão, ainda passível de cometer enganos. Mas quando isso ocorrer, qualquer de nós não seja tolo a ponto de querer se vingar, inclusive e especialmente pela calúnia, que é o tema de hoje, contra o seu adverso lá na casa espírita. Melhor face a face dizer a ele do que não está gostando, porque aí as coisas se resolvem por ali, todo mundo fica sabendo do que se trata, inclusive aquele que poderia ser vítima em potencial se esse espírita não agisse assim. Então, nós precisamos agir assim, às claras, porque sem caridade não há salvação, conforme nós aprendemos na literatura cristã. Portanto, uma coisa importante de se lembrar para nós os espíritas, diante das adversidades, conforme essa hipotética que eu acabei de mencionar, adversidades da inimizade, dos que se vingam pela calúnia ou por qualquer outro meio, nós devemos seja por que for, né? Seja no meio espírita ou fora dele, nós devemos usar um único meio possível para nós espíritas: perdoar. Perdoar 70 vezes 7, conforme recomendou o Cristo Jesus, compreendendo as limitações daqueles que se vingam de nós, especialmente aqueles que o fazem pela calúnia, quando nós descobrimos. Mas mais importante que isso tudo é que nós, os espíritas, jamais abracemos em nós a figura do caluniador, jamais espalhemos a calúnia aos quatro ventos de quem quer que seja. Pois pesada será a nossa culpa, pesado será o nosso karma em restabelecer isso tudo no tempo. Né? Comente aí o nosso vídeo, se você quiser comentar naturalmente. Compartilhe com seus amigos espíritas para que eles relembrem essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Se já leram, se não leram, vão lá buscar e leiam a lição. Leiam a lição, aplicando-a a si mesmo, assim como nós devemos aplicar a nós mesmos. E todos nós devemos nos acautelar contra a calúnia, especialmente, e não sermos nós o caluniador, porque evitar que outros nos caluniem, isso nos é impossível, porque todos detemos o livre-arbítrio. E vamos adiante.